tema desta noite está aqui no telão: mude sua vida mudando sua mente. Mude sua vida mudando sua mente. O tema parece tão simples assim, parece até algo que a gente já tratou, e com certeza a gente já tratou sobre isso de algumas outras formas. Mas hoje você vai compreender, talvez com um pouco mais de profundidade, que o resultado do que é a nossa vida começa aqui dentro. Nós costumamos dizer assim, e isso é fato: nós somos hoje o resultado do que nós acreditamos e fizemos durante toda a nossa vida. A nossa vida é hoje o resultado de tudo que nós pensamos, de tudo que nós resolvemos decidir, e hoje nós temos colheitas, porque isso foram plantações. Só que tem situações que não estão boas. Existem áreas da nossa vida que precisam ainda de transformação, de mudança. Nós também queremos nos tornar pessoas melhores, fazermos mais para Jesus, sermos realmente transformados dia a dia, de glória em glória, no Senhor. Nós queremos verdadeiramente crescer na graça e no conhecimento. E se isto é realidade, nós precisamos entender de uma vez por todas que toda mudança, tudo que a gente quiser ver, começa aqui. Aqui onde? Na minha mente, na sua mente, nos nossos pensamentos. Então, o que precisa mudar na minha vida? É exatamente nessa área que eu preciso de um conhecimento que mude alguma coisa que ainda está produzindo uma situação que não é boa, que não me agrade, que seja desfavorável, que não agregue, que me traga consequências desastrosas. Então, qual é essa área? Que situações ainda precisam de transformação na minha vida? Você tem que olhar para a sua vida. E aí você vai pensar, é nessa área, são nessas situações que eu preciso aprender com Deus a começar pensamentos novos, pensamentos diferentes, porque senão as situações se repetirão, porque elas começam dentro da minha mente, nascem na minha mente. E é sobre isso que o Espírito quer nos falar. Por isso, a gente vai ouvir Romanos, capítulo 12, versículo 2, incansável. E o Senhor já nos falou sobre isso neste ano de 2017. E não vos conformeis com este século. Às vezes nós somos inconformados com tantas coisas. E o Senhor está nos ensinando a não nos conformar com o século. O século, esta palavra aqui, na verdade, não é só em questão do tempo que nós vivemos. É o mundo. É a vida secular. O século é a época. O contexto social, político, econômico, filosófico que nós estamos inseridos. E qual é a ordem de Deus? Não se conforme. Não se conforme com este século. Mas, o que eu faço? Eu não me conformo e faço o quê? Transformai-vos. Você, às vezes, e eu ficamos pedindo a Deus uma oração infindável. Senhor, me muda. Senhor, me transforma. Senhor, me muda. Senhor, me transforma. E aí o Senhor diz: transforme-se você. É complicado falar sobre isso, né? O Senhor capacita a nós fazermos mudanças. O Senhor é a nossa suficiência, quer dizer, Ele tem tudo que a gente precisa para fazer a mudança. Mas quem faz a mudança sou eu e você. Transformai-vos. Quem faz a transformação somos nós. E você deve estar me perguntando: uau, eu estou orando há tanto tempo para Deus me mudar, para Deus transformar alguma coisa na minha vida, e agora eu venho aqui ouvir que sou eu, mas eu não consigo. Ouça, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que você vai conseguir essa mudança que você tanto quer? Como é que você vai conseguir essa transformação tão necessária e tão urgente para mudar a sua vida? Quando a sua mente for
renovada. O que é renovar? Tornar novo de novo. Pode ser que muita coisa você já tenha mudado a maneira de pensar. Quantos aqui já mudaram muitas coisas? Mas não é porque a gente já mudou a maneira de pensar em muitas coisas que não há mais nada a mudar aqui dentro. Então a palavra é viva, eficaz, ela é atual, né? Transforme-se pela renovação da sua mente. Quer dizer, eu ajudo, eu capacito, mas tem que mudar coisa dentro da mente. E aí o que vai acontecer? Para que experimenteis. Gente, não é o que a gente pede a Deus? Muda isso, Senhor. Me transforma nisso. Para quê? Para que eu veja transformações em tudo que me cerca. Para que os resultados não sejam mais os mesmos. Para que experimenteis qual seja a boa, olha que coisa linda, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para você é a melhor. É boa. É super, super agradável. O que Deus quer da sua vida e tem para a sua vida é muito gostoso. É muito prazeroso, é agradável. E é perfeito. Quer dizer que não há falha. Você quer essa vontade? Essa é a questão. Você quer experimentar essa vontade boa, agradável e perfeita do Senhor? Eu quero, eu também quero. Então todos nós precisamos o quê? De uma transformação. Se a gente ainda não está experimentando, a gente precisa de uma transformação. E como essa transformação vem? Se eu não renovar os meus pensamentos, ela não virá. Vai ficar tudo igual. E para renovar os pensamentos, o que eu tenho que fazer? Ouvir aquilo que é capaz de renovar pensamentos. A palavra de Deus. Você está pronto hoje para ter pensamentos renovados? Amém mesmo? Então vamos orar. Eu quero muito que essa palavra tenha eficácia na vida de cada ovelha que está aqui no santuário, das que estão pela internet. Tem que acontecer, amado. Tem que acontecer, amada. Senhor Jesus Cristo, Deus maravilhoso, Deus perfeito, um Deus que tem uma vontade para cada um de nós, boa, agradável e perfeita. Deus de paz, Deus de amor, Deus de alegria, Deus de provisão, Deus de prazer, porque a tua palavra diz que tu tens prazer na nossa saúde, na nossa alegria, na nossa ampla suficiência, na nossa felicidade, na nossa prosperidade. O Senhor tem prazer na nossa família abençoada. Deus, quantas vezes nós ficamos te pedindo, me muda, Senhor, me muda, me transforma essa situação. E hoje o Senhor vem mais uma vez dizer, transforme você, mude você. Então, Deus, se está em nosso alcance, mudar, transformar, Jesus, isto tem que começar dentro da nossa mente, dentro dos nossos pensamentos. Então, nesta hora eu te peço, Paizinho, que ninguém aqui seja resistente, Pai. Que o nosso coração não esteja endurecido para dizer, não, eu não concordo, eu não mudo, não tem jeito. Não, Senhor, nós queremos dizer, pensamentos, que eles sejam os teus pensamentos, Senhor. Que venha a tua palavra nesta noite, porque nós não vamos endurecer, Jesus, nós não vamos ser, ó Deus, negligentes, nós não vamos ser turrudos. Não importa se nos ensinaram a pensar assim desde o nosso nascimento. Não importa, Senhor, se nos educaram para pensar desta forma, se o mundo, a sociedade nos condicionou a pensar de tal maneira. Jesus, tudo que não for a tua maneira, nós abrimos mão, Jesus. Nós queremos ser felizes, Pai. Nós não vamos lutar com o Senhor. Jesus, nós queremos mudanças na nossa vida, Pai. E essas mudanças, Pai, virão a partir do momento em que nós mudarmos as nossas mentes, Pai. Então ensina-nos a fazer isso, em nome de Jesus, para que os resultados, Pai, sejam os resultados que Tu, Senhor, tens para nós. Que a Tua vontade seja manifesta em cada área, a Tua bondade, ó Deus, a Tua vida abundante, a Tua vida agradável.
perfeita se manifeste na vida de todos nós. Assim eu oro nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. E todo o povo de Deus diga amém. Obrigada, Tiago, que está substituindo a Bispa Silmara nesta noite. Muito obrigada, viu, querido? Olha o irmão que está ao seu lado e diga assim: mude a sua vida mudando a sua mente. Mude a sua vida mudando a sua mente. Opa! Eu costumo dizer, isso é forte. Isso é forte. Quem precisa de uma mudança na vida? Então, todos nós que levantamos a mão, que falamos que precisamos de uma mudança na vida, precisamos de uma mudança de mente, né? E o Senhor vai nos ajudar sim, em nome de Jesus. Então, amados, nós nos transformamos numa nova pessoa, nós nos transformamos em pessoas que têm novas posturas, em pessoas que têm novos posicionamentos frente à vida, frente às situações, às circunstâncias. Nós verdadeiramente nos transformamos em novas pessoas, visíveis a todos, quando, de fato, nós mudamos a nossa forma de pensar. Quando houve uma conversão na nossa vida, quando o Senhor nos buscou nas trevas, nos libertou, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, naquele momento, nós não sabíamos exatamente o que aconteceria em termos práticos. Nós ouvimos a respeito da vida eterna, nós ouvimos a respeito da libertação do diabo, né, do pecado sobre as nossas vidas. Mas, à medida em que nós fomos ouvindo a voz de Deus, à medida em que nós fomos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, na medida em que nós fomos nos apropriando da palavra, da vontade de Deus, dos princípios de Deus, naturalmente nós fomos pensando diferente. É verdade ou não? Você pensa igual quando você se converteu a quando você se converteu? Não. Mesmo já convertidos, no início da nossa conversão, os primeiros meses, os primeiros anos, né? Depende do tempo que cada um aqui tem no Senhor. Nós hoje não pensamos da mesma maneira. E eu não estou falando só com relação à doutrina, à revelação da graça. Eu estou dizendo em relação a coisas do dia a dia, em relação à família, em relação a casamento, em relação a filhos, em relação a trabalho, em relação a dinheiro, em relação à saúde, em relação à morte, em relação à doença, em relação a amizades, em relação a chamado ministerial. Nós não pensávamos biblicamente. E tudo aquilo que já foi transformado aqui dentro da nossa mente, produziu transformações visíveis na nossa vida. Nós não podemos negar isso. Todas as mudanças que nós tivemos, efetivas, de vida, mudanças boas, mudanças favoráveis, elas todas começaram aqui dentro. Por quê? Porque nós estávamos sedentos, abertos para aprender de Cristo, para aprender o Evangelho. Quando a gente chega com aquele primeiro amor da salvação, a gente tem, da parte do Espírito Santo, uma certeza que só Ele pode dar, que nós não sabemos nada. Quem teve essa sensação, né? A gente chega e fala, meu Deus, eu não sei nada. Quem é essa gente? Que palavra é essa? Nós não sabíamos nada. Nós achávamos que sabíamos, porque nós vivíamos daquela maneira. Nos ensinaram a viver de uma certa maneira. Alguns estudaram muito, então é isso que é a vida. E quando a gente se depara com o Evangelho de Jesus, a gente pensa, não é nada disso, está tudo errado. E o que é que vai colocando a nossa vida em ordem? O que é que vai tratando de cada situação, de cada área? A palavra. E aí a gente começa a ouvir a palavra. Eu vou dar um exemplo aqui, que, por exemplo, aconteceu comigo, né? Que é a questão da idolatria. Então, eu venho de um berço idólatra, né? Eu já contei aqui, da Igreja Católica Romana. Misturada, você sabe, todo bom católico é também um espírita, um esotérico. Eles se ofendem quando a gente diz isso, mas eles não admitem que 99,9% dos católicos procuram caminhos alternativos, né? Você sabe, o esoterismo, enfim, o espiritismo e outros ismos mais. O que eu quero dizer com isso é que quando eu me deparei com Jesus,
e que alguém abriu a Bíblia e falou para mim assim: olha, você sabe quais são os mandamentos? Eu sei. Eu venho de um convento, eu fiz primeira comunhão, eu tinha que decorar isso. E eu comecei a falar, pois é, não é isso. Como não é isso? Mas não é isso que está na Bíblia? Não. E abriram a Bíblia para mim e leram. Que o primeiro mandamento é, não adorarás outro Deus, não terás outro Deus além de mim, disse o Senhor, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, embaixo da terra, blá, blá, blá. Não as adorarás, não lhe prestarás culto. E eu disse, eu fiz isso a minha vida inteira. Mas aquela palavra veio, era Deus falando através da Bíblia, e o que aconteceu? Eu mudei a maneira de pensar, que me ensinaram os meus pais, a religião a qual eu fazia parte, a escola que eu estudei. Eu mudei aqui dentro, consequentemente, a minha atitude em relação a outros deuses, a outros caminhos, foi transformada. Aquilo foi mudado. Coisas foram tiradas da minha vida. Perderam o significado, perderam a importância. Eu estou dando esse exemplo porque ele é muito simples, claro, e aconteceu, eu creio, né, na vida de todos nós que viemos do catolicismo. Porém, nós temos que ampliar a nossa mente. Quantos outros conhecimentos, quantas outras palavras de Deus, revelações do Senhor, vieram à nossa vida e nós, é? Pois é assim? Então, e as coisas aconteciam, não é, bispa, muito rápido. Nós estávamos comentando esse final de semana, o nosso amor por Jesus, na nossa época de conversão, era uma coisa que tinha sinais muito rápidos e abundantes. E nós falávamos, por quê? Porque alguém falava alguma coisa e lia da Bíblia para nós, e a gente não questionava, a gente, tem que arrumar isso, está tudo errado. A gente largava o errado, e imediatamente a gente se posicionava, é assim, daqui para frente é assim. Então assim, o dia que me falaram, não tem, é pecado, é abominável, né? Deus visita até a terceira e quarta geração dos que o aborrecem, e idolatria aborrece a Deus. Amado, imediatamente, o que nós fazíamos, Bispa Vera? Nós quebrávamos, jogávamos sujo, fazíamos um grande lixo, uma fogueira, sei lá, punha num saco de lixo, punha no lixeiro, acabou. Pegava os livrinhos, as rezinhas, os santinhos, aquelas coisas todas, e a gente eliminava. Por que eu estou fazendo esta introdução? Porque à medida que o tempo passou, duas coisas passaram também a acontecer. A primeira delas é que nós, que já temos um tempo de conversão, a gente acha que porque a gente já mudou muita coisa, a gente já acertou muita coisa, e que a gente já tem tantos anos nessa estrada com Jesus, que não tem mais nada aqui dentro para ser mudado. Que as coisas que não estão boas, são provações, são tribulações. Não necessariamente. Algumas tribulações acontecem porque nós mesmos produzimos. Tem a questão da disciplina, da correção e do açoite, que Deus disciplina quem ama. E às vezes nós somos disciplinados por Deus, e a forma de Deus disciplinar é brecar alguma coisa na vida, é permitir algumas situações de emperramento, né, que não tragam satisfação e prazer. E às vezes nós ficamos, né, achando que é tudo externo. Mas às vezes é a maneira de Deus dizer, você está pensando errado com relação a isso. São os seus pensamentos que estão produzindo atitudes que não convêm. E você não está percebendo, porque você se acha muito, sabe, conhecedor, conhecedora da palavra. Porque Deus às vezes já fez tanto na nossa vida, que a gente se acomoda e acha assim, Deus não tem mais nada para fazer. Tem milagre, sim, mas mudar coisas aqui dentro, imagina, afinal, 38 anos, quase 40 anos de evangelho, o que mais eu tenho para aprender? O que mais? Talvez muito mais do que eu já tenha aprendido. Então eu disse que duas coisas acontecem com o passar do tempo. Uma é o comodismo, nesta coisa de, eu já aprendi, eu já sei, isso aqui não vai mudar, eu sou assim. Isso é uma, e é muito prejudicial. E a segunda coisa que também acontece com o passar do tempo, e aconteceu, porque as gerações mudaram, e hoje nós temos uma geração muito rápida. Hoje nós temos aí uma geração muito inconstante, por causa dessa rapidez das mudanças das coisas, da tecnologia, da comunicação, né, do global.
E esta coisa que acontece muito entristece o coração de Deus também, como a primeira que eu disse, né? Que é o que exatamente? A Bíblia diz, mas só está escrito lá, não tem problema nenhum eu ter um santinho. O que eu quero dizer para vocês é que hoje a própria palavra de Deus é muito ou questionada ou ignorada. Mas por quê? Mas como? Nós não perguntávamos por quê. Nós dizíamos, está na Bíblia, e olha que a gente não tinha esse ditado, vamos dizer assim. A gente não tinha esse slogan, se está na Bíblia eu creio. Mas se estava na Bíblia, a Bíblia é o livro dos livros, se Deus fala pela sua palavra, e ele, por exemplo, dizia, eu abomino a idolatria, a gente imediatamente não ficava, mas por quê? Mas se eu ficar com aquele santinho tem problema? Ou então, eu aparecia numa foto, porque não tinha Facebook, nem Instagram, mas tinha foto com papel fotográfico no nosso tempo. Ou eu aparecia, por exemplo, numa foto com um santinho, tipo assim, desafiando. Não. Então, estas duas coisas, entre outras, eu vejo que são muito, muito prejudiciais às pessoas. E muito emperradoras das bênçãos se manifestarem. E as pessoas acabam se achando nestes dois motivos. Ou porque eu já conheço, ou porque Deus não está levando isso em conta, e eu penso assim, e se Deus não mudou até agora é porque Ele não quer mudar, só que eu estou lhe falando que não é Deus quem muda, sou eu e você que mudamos. E o segundo lugar é quando eu não faço conta, quando Deus diz assim, olha, não se una, não se case com o incrédulo. Nossa, tem gente que quer me matar. A bispa é velha, a bispa é careta, a bispa é cafona. Ela insiste nessa palavra. Eu insisto nessa palavra? Eu creio, amados, que este é um dos grandes problemas. É não renovar a mente pela palavra, pelo que Deus diz. Então a pessoa, ela insiste, e ela não está, assim, na verdade, afrontando o pregador que defende estas verdades bíblicas, ela está afrontando Deus, ela está diretamente discutindo com o Criador, com o Salvador dela. E os céus ficam de bronze, porque Deus nunca cede a nós, pelos nossos caprichos, pelos nossos pensamentos. Então, enquanto a gente não mudar a maneira de pensar, não haverá transformação na nossa vida. E se não houver transformação, não dá para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os irmãos estão compreendendo ou está difícil? Por que hoje é tão difícil as pessoas serem flexíveis para Deus? Por que é tão difícil, bispos, as pessoas dizerem, ok, eu não sabia até hoje, hoje eu sei, então passa a ser assim na minha vida. Por que é tão difícil, é tão complicado? Porque não é dar a mão à palmatória ao mundo, a um inimigo, ao amigo, não sei. Não é. É simplesmente dizer, sim, Senhor. Jesus certa vez disse, olha, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor? Se vocês não fazem o que eu mando, se vocês não fazem a minha vontade. Eu não sou Senhor da vida de vocês. Senhor é aquele que tem prioridade, é aquele que quando fala é obedecido. Os irmãos estão entendendo? Então, se nós queremos resultados diferentes, isso está em todo o livro hoje de autoajuda, mas está na Bíblia. Se nós queremos resultados diferentes, nós temos que fazer as coisas de modo diferente. Só que o segredo que não está no livro de autoajuda é, para fazer as coisas de modo diferente, eu preciso produzir um modo diferente de forma natural. E a maneira como as coisas são feitas naturalmente diferentes é quando é alterada a minha maneira de pensar. Quando os meus pensamentos são renovados. Então aí eu sou capaz de ter atitudes diferentes. E aí eu vou fazer as coisas não mais como eu fazia. E eu terei, logicamente, resultados diferentes. Os irmãos estão entendendo? Amém. Glória a Deus. O problema do livro de autoajuda não é que ele é ruim. É que ele fala o que você tem que fazer, mas não te ensina como fazer. E ele fala algumas coisas até que você tem que fazer, como fazer, mas ele não pode te dar poder para fazer aquilo.
E tem algo que que a obra que precisa ser feita não é humana, ela é divina. Só tem um livro que te ensina, manda e tem o poder de alterar coisas. Chama-se a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Amém? Muito bem. Então, a Bíblia diz que a forma como nós pensamos é a forma como nós vemos o mundo, é a forma como nós tomamos decisões, é a forma como nós nos comportamos. Portanto, somente através da palavra de Deus, somente através da Bíblia Sagrada, amados, a nossa mente vai se alimentar para ter saúde mental. E quando eu digo saúde mental, não estou falando só de saúde física, mas saúde mental é especificamente a maneira de pensar com saúde, de pensar biblicamente, né? E nos dar uma vida saudável, uma vida plena, uma vida feliz, uma vida tranquila, uma vida ampla e suficiente. Em outras palavras, põe no telão para mim, vamos lá. Para termos saúde mental e vida plena, a nossa mente precisa se alimentar diariamente da palavra de Deus. Pense um pouquinho comigo. Se é tão difícil mudar coisas que a gente pensa, e só a Bíblia é capaz de produzir essa capacidade de mudança, se eu não leio a Bíblia, eu não tenho como mudar os meus pensamentos. Então, tem muita gente que lê tudo, menos a Bíblia. Se ela vai ao salão de beleza, ela lê caras. Ui! Ela lê contigo. Ui! Se o salão é mais sofisticado, ela lê Vogue. A gente está alimentando a mente com coisas. Amém? Os irmãos estão entendendo? As pessoas leem jornais. Glória a Deus, tem que se informar. Eu não sou contra as leituras das revistas, eu também leio. Mas, olha só, o que acontece quando você não alimenta a sua mente com a palavra, com essa regularidade? Essas outras leituras, nenhuma delas tem o poder, a capacidade de alterar pensamentos. Para bem, tem para mal. Para bem, não. Nem de nos capacitar a pensar diferente e produzir mudanças de Deus. Só a Bíblia tem. Então, muita gente substitui a Bíblia por outras leituras. Até leituras através do computador. Até literatura boa, não estou falando, tem literatura boa, tem livro bom, tem jornal bom, tem coisa boa para ler. Mas, se nós não lermos a Bíblia com regularidade, não há alimento saudável, divinamente inspirado, para mudar pensamentos, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, esse aqui é um ponto. Vamos lá, em 2 pontos eu quero explicar melhor isso. Primeiro, põe no telão para mim. Para termos uma vida saudável, é importante gerenciar nossos pensamentos. Agora eu quero falar com aqueles que gostam de fazer projetos, planos. Nós temos aqui muitos gerentes. Nós temos aqui muitos diretores de empresas, gerentes, presidentes. Nós temos aqui muitos homens de negócio, comerciantes, que têm uma facilidade muito grande para gerenciar coisas, gerenciar negócios, gerenciar pessoas, gerenciar departamentos. Então, hoje eu quero aqui explicar que é melhor a gente aprender a gerenciar os nossos pensamentos antes de querer gerenciar qualquer outra coisa na vida. Há donas de casa que são excelentes gerentes das suas casas, dos serviços domésticos. São excelentes gerentes, diretoras dos seus filhos, da lição dos seus filhos, da organização da sua casa. Mas para nós termos uma vida saudável, amados, uma vida abençoada, cheia de paz, alegria, perfeição, uma vida agradável, né? Uma vida perfeita e boa, nós precisamos gerenciar primeiro os nossos pensamentos. Eu sei que nessa hora algumas pessoas estão perguntando assim, o que é exatamente gerenciar os pensamentos? Eu vou lhe responder aqui
né? Para quem é gerente vai entender, para quem não entendeu até agora vai aprender. Gerenciar os pensamentos é administrar os pensamentos, coordenar os pensamentos, dirigir os pensamentos, comandar os pensamentos, controlar os pensamentos, orientar os pensamentos, conduzir os pensamentos, governar os pensamentos, vigiar os pensamentos. Tudo isso é gerenciar. Então, se você está aí anotando, vou dizer mais uma vez. O que é gerenciar os pensamentos? Administrar, coordenar, dirigir, comandar, controlar, orientar, conduzir, governar, vigiar pensamentos. Ou seja, somos nós que determinamos no que pensar, como pensar em cada coisa e quando pensar. Exemplo, estamos num culto de quinta-feira, sentados ouvindo a voz de Deus através da homilia, do sermão, da mensagem. Você e eu estou falando é mais difícil, você que está aí, você gerencia nesta hora os seus pensamentos. Você determina, você coordena, você dirige, você vigia. O que eu estou dizendo é que você determina no que pensar. Você pode estar pensando no que você está ouvindo ou não. É você quem faz isso. Você determina como você pensa nisso que você está ouvindo. Você pensa bem? Você pensa contrário? Como você pensa sobre isso? Você pensa que é Deus lhe falando, lhe ensinando? Você pensa que não tem nada a ver? Como você pensa sobre isso? E quando também você pensa sobre isso? Você pensa sobre isso só agora? Ou você pode pensar sobre isso que você está ouvindo? Isso é gerenciar o seu pensamento. Quando você chega na sua casa, amanhã você pode pensar. Depois, você pode anotar e reler as suas anotações. Então, é você quem faz isso. Depois as pessoas perguntam assim, mas por que? Aquele irmão fez isso, ou não fez isso. Ele não estava ouvindo, ele não ouve a mesma palavra. Ah, agora você tem respostas. Por que a palavra frutifica a 30, a 60 e a 100, Ana Carolina? Por quê? Sabe por quê? Porque cada um é que tem um coração, depende da terra. Além disso, você gerencia, você coordena, você que determina os seus pensamentos. Então, se você está agora pensando no que você está ouvindo da parte de Deus, se você está pensando como nisso, que Deus quer realmente que você faça essas mudanças, altere, você está pensando da forma bíblica. E se agora você está, nesse momento, totalmente entregue a esta voz de Deus, provavelmente esta palavra vai frutificar a 100 por 1. Mas há pessoas que estão pensando que estão com fome, há pessoas que estão pensando que, isso vai ser muito difícil falar lá em casa, não, meu marido não vai entender, ele que precisava estar aqui. Você está administrando os teus pensamentos. E de repente, você está fazendo com que a palavra frutifique a 60 por 1. E pode existir pessoas que estão assim, de vez em quando elas prestam atenção no que Deus está falando. Mas a maioria das vezes, ela está pensando no que ela está perdendo, que está chovendo, como ela vai chegar em casa, e isso e aquilo, e que o ônibus passa a tal hora, ou que tem que pôr gasolina no carro, amanhã tem um problema para resolver. Pode ser que frutifique a 30. E há pessoas, amados, que estão só de corpo presente. Também estão administrando no que estão pensando. Ou seja, não estão pensando em nada do que está acontecendo aqui, do que Deus está falando. Não vai frutificar coisa nenhuma, não vai acontecer nada. Então, nós temos uma vida saudável quando nós aprendemos a gerenciar os nossos pensamentos. Nós é que determinamos em que pensar, como pensar a respeito de cada coisa, e quando, e quanto tempo nós gastamos com estes pensamentos. E isso é uma coisa muito séria, que explica um monte de situações que estão aí.
Bom, e por que para ter uma vida saudável é necessário gerenciar os pensamentos? Por quê? Por que isso é tão importante e tão necessário? Porque os pensamentos controlam os nossos sentimentos. Dependendo da maneira como você gerencia os seus pensamentos, isso vai gerar alguma coisa no seu coração, nos seus sentimentos. Pode ser que você esteja aí gerenciando de tal maneira. Que palavra linda, como eu precisava aprender isso. Deus, obrigado. Você está gerenciando os seus pensamentos. Então, o que acontece? Isso produz sentimentos de acordo. Que é quando acaba o culto, você diz, que culto, que bom que eu vim. Ai, eu estou tão feliz com essa palavra. Aí você guarda essa palavra, você vai postar alguma coisa que Deus falou com você, você vai orar em cima disso, você vai repartir com alguém, você sai leve, você sai feliz. Mas se você está gerenciando de outra forma, e você começa a ficar irritado, porque você não concorda com isso, porque você está achando cansativo, então você começa a produzir o quê? Uma irritabilidade, uma coisa ruim, começa a olhar no relógio. Pode ver que a maneira como nós administramos, gerenciamos nossos pensamentos, produzem os nossos sentimentos. Tem pessoas que durante uma mensagem, eu estou percebendo, está gerenciando os pensamentos ali. E a pessoa começa a rir. E ela começa a cutucar o outro. E ela confessa aquela palavra, ela está gerenciando os pensamentos. E aquilo está provocando o quê? Sentimentos. Que naturalmente vão ser expressos de alguma forma. Como também se percebem, e os pregadores, os ministros de louvor percebem isso, que de repente algumas pessoas estão gerenciando muito mal os seus pensamentos, ou estão escolhendo outros pensamentos, e vão gerando sentimentos de displicência, mão no bolso, irritabilidade, cara feia. É verdade, amados. Porque às vezes você olha para uma pessoa, ela está tão bem, que você tem vontade de pregar só olhando para ela. Faz bem, sabe, para o pregador. E às vezes você bate no olho de uma pessoa que ela está ameaçando, quase que vai te enforcar, te degolar. E depois diz, o pregador não olha para mim, Deus me livre, dá medo. E necessariamente não tem a ver com o pregador. Ela está gerenciando e ela está lá longe, pensando num problema, numa pessoa, numa coisa horrorosa, e os sentimentos começam a brotar, começam a produzir ali sentimentos, esses pensamentos ruins, que não tem nada a ver com você. Aí a pessoa sai do culto, boa noite, aí fala, nossa, depois dessa palavra, amado, agora você já sabe. A escolha que ela fez do gerenciamento dos pensamentos dela. Não leve a mal, gerenciou mal, coordenou mal, não vigiou, não cuidou, não dirigiu. Por que eu digo, eu é que faço isso? Porque eu tenho um espírito que é um com o Espírito de Deus, que subjuga a minha carne, subjuga os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas atitudes. Eu não posso ignorar isso. Amém? Agora você vai entender alguns comportamentos. O comportamento das pessoas é só o final da história. É o resultado de sentimentos que foram gerados pelo que foi gerenciado nos pensamentos. Simples assim. Aquela pessoa, entendi. Ela gerencia mal os seus pensamentos. Especialmente, às vezes, em relação às coisas de Deus. A palavra, enfim, as mensagens, e isso daí. Não é importante o outro, o importante é como nós estamos coordenando os nossos pensamentos. Quem está aprendendo, diga amém. Muito bem. Então, na verdade, os pensamentos controlam toda a nossa vida. Toda a nossa vida é controlada pelos nossos pensamentos. Amém? Quando você vê uma pessoa, você já sabe que isso foi gerado por uma forma de pensar. Quando você vê uma pessoa, sabe, faz desculpa o termo, tripas coração, que segura uma onda, isso também é gerado lá antes, nos pensamentos. É a forma como se gerencia, como se coordena, como se administra aquilo que se passa na mente, tá bem? Muitas vezes a nossa mente acaba por ser um campo de batalha, de
tanta guerra estabelecida entre o que pensar, o que não convém pensar, entre como pensar e quanto tempo pensar sobre alguma coisa. Lá dentro, amado, é uma guerra na nossa mente. Todo mundo tem essa luta, realmente. Na nossa cabeça, né, na nossa mente, está também a chave para tudo isso. Uma chave para a paz, para a felicidade, para a alegria, para o bem-estar, porque é dos pensamentos que procedem as fontes da vida. É o que diz a Bíblia em Provérbios 4, 23. E aqui vai uma lição para quem ouviu, vai um lembrete, para quem ouviu aquela série de mensagens, a Mônica pode saber, minha presbítera amada, que ano que nós pregamos sobre os 3 corações. Você teve que procurar isso em breve, recentemente. 2011. Quem precisar dessas mensagens, vá à nossa livraria, porque o nosso pastor lá de Belém, do Pará, nos requisitou esta série. São 3, 4 mensagens que falam sobre os 3 corações. Quer dizer que a palavra coração na Bíblia Sagrada, ela aparece com pelo menos 3 significados diferentes. E um é mente, um é sentimentos e um é espírito. Então, agora você vai ver aí no Provérbios 4, 23, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar. O que você tem que guardar? Guarda o coração. Aí coração é mente. Aí coração é pensamento. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. As fontes não procedem dos sentimentos. As fontes procedem dos pensamentos. Por isso que neste texto, coração é mente, é pensamento. É daqui que as fontes do que eu vou fazer, não é do meu coração. Fonte mesmo é que depois a gente fala, eu agi por impulso. Não, é porque os pensamentos não foram bem gerenciados, o coração, na verdade, sentimento, se antecipou, ele já filtrou, ele já foi induzido, e aí o impulso do coração veio fazendo a pessoa fazer alguma coisa que foi por impulso. Na verdade, o impulso também começa na cabeça. Todo mundo sabe o que está fazendo, seja bom, seja mal, seja a longo prazo, seja a curto prazo. Não existe desculpa. Eu não sabia. Sabia, porque tudo começa aqui. A fonte é na mente. Amém? Os irmãos entenderam este texto? Então, percebam a guerra que se trava na mente e que gera vários comportamentos, dependendo de quem vence a guerra interior. Diz Romanos 7, 22 e 23. Olha só. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Que homem interior é esse? O espiritual. As coisas espirituais são perfeitas. Meu espírito entende tudo que é de Deus. E aí, o meu espírito, o homem interior, tem prazer na lei de Deus, nas coisas de Deus, na palavra, nos princípios, nos ensinamentos. Mas vejo, olha o raciocínio, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, quer dizer que os meus pensamentos também têm vontade. O meu espírito corre para Deus, mas a minha mente, se ela não for bem gerenciada, ela guerreia contra a lei de Deus, contra as coisas do Espírito, contra as coisas de Deus. Olha, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, se aqui dentro eu não gerencio bem, eu vou pecar. Em outras palavras, é isso. Se eu não for guiada pelo meu espírito, que é perfeito em Cristo, pelas coisas de Deus, então a minha mente, que coordena os meus pensamentos, ela vai me enganar, vai me humilhar. Então há uma guerra aqui dentro, constante, dentro de você e dentro de mim, o tempo todo. Quem percebe essa guerra, diga amém. Romanos 8,6, olha só. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida. A gente sempre explica esse versículo assim, porque a inclinação da carne, que é a tradução literal, a inclinação da carne dá para a morte, mas a do espírito para a vida e paz. Irmãos, eu achei aqui uma tradução, algumas traduções, que a inclinação da carne aqui, o pendor da carne dá para a morte, está assim, olha, na linguagem de hoje, põe para mim no telão, por favor. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana,
Então, o pendor da carne, a inclinação da carne, começa onde? Na mente. Olha essa versão na linguagem de hoje. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, quer dizer que a mente pode estar controlada pelas coisas espirituais, por Deus, ou pela natureza humana. Não é porque nós somos de Cristo, salvos, que a gente sempre está administrando corretamente os nossos pensamentos. Então, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Quer dizer, não vão ver frutos. Nós não estamos falando aqui de perda de salvação, morrer espiritualmente. Não ter o vigor, não ter a vida abundante de Jesus, não ver transformação na vida. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito, as que não cogitam das coisas da carne, diz a tradução nossa, a mente controlada pelo Espírito, gerenciada pelo Espírito, terão a vida eterna e a paz. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus, isso é maravilhoso, né? Ponto número 2 e nós vamos encerrar. Nós temos para nossa mente escolhas saudáveis que devem ser usadas diariamente. Nós temos. Agora você gerencia. Às vezes as pessoas vêm e perguntam assim, por que aconteceu aquilo? A vida é feita de escolhas. Nós só não temos escolha para a salvação. É por predestinação desde antes da fundação do mundo. Mas depois que você já foi resgatado, que você é salvo, selado com o Espírito Santo, você tem uma guerra aqui dentro. Tem a mente do Espírito, tem o Espírito humano e tem o Espírito de Deus. E você vai gerenciar os seus pensamentos que vão produzir as suas escolhas, as suas atitudes. Então, por que aconteceu aquilo? Amado, porque a pessoa escolheu aquilo. Mas ela não ouvia a palavra, mas e o que aconteceu? Olha, amado, pode acontecer o que for. Preste atenção, circunstâncias não podem mudar a forma de nós gerenciarmos os nossos pensamentos. Porque tem gente que diz, porque eu fiz isso porque ele... Não, eu não fiz isso porque ele. Eu fiz isso porque aqui dentro se travou uma batalha e eu pensei carnalmente e eu escolhi fazer aquilo que eu fiz. É que eu preciso racionalmente justificar a minha atitude carnal, então eu boto a culpa em alguém. A atitude de alguém nunca tem fonte na atitude de outro alguém. A atitude das pessoas tem fonte dentro da mente delas, porque é da fonte do coração que procedem as fontes da vida. E nem toda fonte é boa, doce, agradável. Existem fontes sujas, podres, amargas, mentirosas, demoníacas, divisórias, contenciosas. A fonte está aqui. Eu fiz isso porque eu fui muito isso, porque não foram... Você fez isso porque você é isso, porque a sua mente é isso, porque a fonte está turvada, porque você não administra, não gerencia espiritualmente a sua fonte. E você faz as escolhas e tem que ser responsável pelas suas escolhas. Amados, não vamos nunca dizer, nós fizemos isso por causa daquele, disso e daquilo. Nós fizemos isso porque nós quisemos fazer isso. Isso é maturidade. Isso é vida responsável. Uau, meu tempo acabou. Bispo Fernando já olhou ali, já está ali escolhendo a música, acabou. E os irmãos querem a continuidade disso domingo? É importante? É importante. Então vamos fechar aqui. Ui. Por exemplo, alimentar a nossa mente com a palavra da verdade, com aquilo que Deus diz, produz escolhas e decisões corretas. Então, quando uma pessoa escolhe errado, toma uma atitude errada, e ela justifica com o erro de outra pessoa, ou por uma circunstância qualquer, isso mostra que de palavra ela não tem nada. Vou repetir, é grave, eu sei o que eu estou falando, as implicações disso, mas é bíblico. Quando uma pessoa toma atitudes, faz escolhas horríveis,
que não tem explicação, ninguém entende por que aquilo aconteceu, por que fez aquilo, por que falou, por que postou, por que foi embora, por que não sei o quê. E ela justifica com atitudes de outros, ou com circunstâncias, ou verdadeiras ou não. Ela mostra que gerencia pessimamente a fonte para a vida. E se ela não tomou atitudes baseadas na palavra, porque não são, quando se justifica a atitude, ela nunca é baseada na palavra. Porque quando ela é baseada na palavra, não precisa justificativa. A verdade por si só é forte o suficiente para você assumir aquela atitude. Então, quando se fica justificando, acusando, apontando, a cabeça não tem absolutamente nada de palavra. A boca fala do que está cheio o coração. E além da boca falar, a boca só fala, Bispo Ricardo, obrigada pela inserção, a boca só fala porque aqui gerou um sentimento que produziu algo na boca e produziu atitudes péssimas. Mas é salvo? Pode ser. Mas o gerenciamento da mente está na mão do diabo. E não no controle do Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo? Amém? Muito bem. Então, domingo, eu vou continuar. Eu prometo para os irmãos que nós vamos aprender, todos nós, como é que nós vamos, é o próximo passo. Como é que a gente aprende a gerenciar a nossa mente? Em que pensar? Como pensar a respeito de cada coisa? Quanto tempo se gasta com um pensamento? Porque nós temos que cuidar da fonte. Os irmãos estão entendendo a importância dos pensamentos? Qual é o tema dessa nossa mensagem? Qual é o tema? Mude sua vida, mudando a sua mente. Mas se eu não te ensinar, quem vai ensinar? O livro de autoajuda? Não ensina. Joga um monte de coisa. Ah, bonito, é isso que tem que acontecer. Como? Então, hoje nós tivemos a primeira parte. Já sabem o tema da mensagem. Parte 2, no próximo encontro. Eu quero orar com a igreja pela importância dessa mudança dentro de nós. E eu quero rechaçar, amados, essas duas situações que entristecem o coração de Deus e que impede a manifestação do melhor. Que é a questão de nós acharmos que já temos tempo suficiente e não precisa mudar pensamento. E a segunda, de a gente ficar confrontando Deus o tempo todo, achar que, está aqui, mas não é bem assim. É bem assim. E todos nós, independentemente do tempo que temos com Cristo, temos pensamentos para serem mudados. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, Pai bendito e amado. Nós encerramos, Pai, esta mensagem, Jesus, com uma grande expectativa de um trabalhar profundo do Teu Espírito Santo, meu Deus. Nós encerramos esta mensagem, Jesus, ó Deus, deixando verdadeiramente o Teu Espírito dirigir, Pai, a igreja. Porque Tu sabes, Jesus, que era para acabar hoje, na minha mente, na minha concepção, no meu coração, no meu esboço. Mas o Teu Espírito, Jesus, não permite, Senhor. E eu louvo a Deus por sermos dirigidos pelo Teu Espírito e não por alguém específico nesta terra, Jesus. Obrigada, Jesus, porque nós temos que aprender muito ainda, Pai. Nós precisamos, Senhor, ser humildes, Jesus. Nós precisamos dizer sim, Senhor, não importa que eu tenha 40 anos no Evangelho, 20, 50... O que precisa mudar na minha mente, Jesus? Nós queremos essa mudança, Pai. E o Senhor está colocando a responsabilidade em nossas mãos, Senhor. Mas ao mesmo tempo em que o Senhor coloca essa responsabilidade, o Senhor nos ensina como fazer, o Senhor nos capacita a fazer, Senhor. O Senhor nos dá alimento, o Senhor nos dá substância. O Senhor nos dá respaldo, capacidade, suficiência, Senhor. Jesus, que caia por terra em nome do Senhor. Essa questão de eu não tenho nada para mudar na minha cabeça. E eu te peço também, Jesus, que essa fortaleza que tem se estabelecido nos nossos dias, Pai, de que não é bem assim, não é bem assim, está escrito, mas não significa isso, eu é que sei, os tempos são outros, que isso caia em nome de Jesus, Pai. Diante da Tua palavra, Senhor,
tudo cai, Senhor. Mentiras, fortalezas, sofismas não podem prevalecer, Senhor, diante da verdade que liberta, Pai. Eu clamo especialmente, Jesus, por essa geração de rapidez, Pai, que é tão maravilhosa, de meios de comunicação, ó Deus, dessa coisa global, das mídias, Jesus, que isso não nos roube, Senhor, a dependência de Ti, Jesus. Que isso não roube, Jesus, o nosso gerenciamento correto dos nossos pensamentos, Pai. Que isso não roube o tempo do nosso louvor, da nossa adoração, da leitura bíblica, Jesus. Deus, eu oro para que o Teu povo dê importância para o que realmente Tu dás importância, Jesus. E quem discute, Senhor, quem argumenta com lógica, luta contra a Tua palavra, Deus. E contra a Tua palavra não há argumento, Jesus. É assim e ponto. E para os que se submetem, para os que obedecem, para os que se curvam, oh Deus, Tu abres os céus, Jesus. Tu derramas bênçãos. Tu não prende situação. O Senhor não emperra a vida de ninguém com disciplina, correção, açoite, Pai. Tu tens prazer na vida do fiel, do obediente, do que submete, que tem um coração ensinável, Jesus. Pai, eu oro pelas mudanças que precisam acontecer nas nossas vidas, Jesus. Não importa se alguém tenha 15 anos, Pai. Se tenha 55 anos, 65, 70. Tu chamaste Abraão com 75 e mudaste, Senhor, toda a vida dele, mudando ele os seus pensamentos, se abrindo para Te obedecer, Jesus. Pai bendito, eu oro para que caia por terra toda resistência, Jesus. Pessoas que agora administram os seus pensamentos dizendo: não, eu não abro mão, não, cai agora em nome de Jesus. Diante de Ti nós abrimos mão de tudo, Senhor. O Senhor abriu mão da alegria que Te estava proposta, Senhor. E Tu vieste aqui morrer em nosso lugar. Do que nós não vamos abrir mão, Jesus, diante de Ti? Senhor, a nossa oração hoje, a partir de agora, nós queremos mudar, nós, Senhor, a nossa vida, mudando a nossa mente, mudando os nossos pensamentos. E verdadeiramente, aquele que Te serve, aquele que é crente em Jesus, não vai resistir a nenhuma mudança, Pai. Em nome de Jesus, os céus estarão abertos e serão surpreendentes, Pai, os sinais, os prodígios e as maravilhas em nosso meio, por causa desta revelação, deste conhecimento. Em nome de Jesus, amém.